O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 27º domingo do tempo comum. A parábola da vinha, citada por Jesus Cristo, tem como destinatários diretos sumos sacerdotes e anciãos do povo, e está colocada no contexto do seu ministério público em Jerusalém, que culminará com a sua rejeição pelas autoridades, sua paixão e morte na cruz. A comunidade primitiva repetia a parábola da vinha não tanto para lembrar a rejeição que foi feita ao seu Senhor e Mestre, mas para manter viva a consciência da própria responsabilidade diante do projeto salvífico de Deus revelado em Jesus Cristo. O Evangelho de hoje oferece uma atualização e a alegoria emerge para além do texto que nós lemos em Isaías, com o envio dos servos e com seu sofrimento. Uma clara referência ao envio dos profetas autênticos ao longo do Antigo Testamento, que deram a própria vida por causa do compromisso com a palavra de Deus. Fato que culminou com a morte do profeta por excelência, que é Jesus Cristo. Como notado, as diferenças das uvas selvagens, a parábola contada por Jesus Cristo não aplica esse resultado ao povo, mas às lideranças que usurparam do direito devido somente a Deus, o dono da vinha e do seu legítimo herdeiro. No caso, a interpretação cristológica da parábola se deu de modo evidente no versículo 42, quando Jesus Cristo aplicou a si o Salmo 118. É uma alusão provável à sua ressurreição, permitindo que, na lógica da narrativa do Evangelho de Mateus, a construção da parábola funcione como proclamação querigmática da igreja primitiva. A interpretação alegórica da parábola proposta por Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo não revela apenas a condição do judaísmo da época, mas evoca também a realidade religiosa da igreja primitiva, que podia acabar cometendo os mesmos erros acenados.
Dos versículos 33 a 39 está a parábola propriamente dita, que desembocou na questão proposta aos seus destinatários, com a consequente resposta, como se estivesse em um tribunal. De fato, foi assim, pois, Jesus Cristo, nessa perspectiva, constituiu juízes, os sumos sacerdotes e anciãos do povo, e na sua resposta antecipou o julgamento dos que acabariam por condená-lo à morte em um tribunal injusto e furtivo, acontecido na calada da noite. Importa lembrar que o que ocorreu próximo ao Templo de Jerusalém, onde estava a sede da justiça. Do ponto de vista da lógica humana e da sua concepção de justiça, os crimes cometidos pelos vinhateiros não poderiam ficar sem punição, pois, por um lado, isso permitiria o triunfo deles e, por outro lado, demonstraria a impotência do proprietário da vinha. Se fosse assim, a parábola ficaria esvaziada do seu real significado, a ação de Deus como juiz justo. Contudo, pela lógica divina, a punição não adveio dos lábios de Jesus Cristo, isto é, o Filho de Deus, mas dos futuros réus, dado o singular resultado do fato que, com o envio do Filho, os vinhateiros tiveram ainda uma chance de se redimir. Ao meu filho eles vão respeitar. Expectativa que não cumpriu e que determinou a pronta resposta dos interlocutores de Jesus Cristo, que, sem se derem conta, estavam julgando a si mesmo. Perderam a oportunidade de reconhecer os necessitados da salvação e, no lugar, se autocondenaram. Sob tal dinâmica, fica evidente que a parábola e seu desenvolvimento serviram para mostrar a rejeição de Jesus Cristo e do seu evangelho por parte das autoridades religiosas, sumos sacerdotes e civis, anciãos do povo, revelando as consequências. É o que está latente no versículo 42. Vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, torna-se óbvio, o filho da parábola é o Filho, Jesus Cristo, que conta a parábola e que induz os seus interlocutores a tomar uma decisão. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Se essa sentença poderá ser mudada ou não, dependerá se houver ou não compreensão e conversão. Do contrário, o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Reverência, portanto, aos cristãos vindo do paganismo. Pela lógica da narrativa no Evangelho de Mateus, atesta-se a situação na qual Jesus Cristo se encontrava pouco antes de ser preso, julgado e condenado e a sofrer a paixão na cruz. Pela parábola, Jesus Cristo revelou que tinha ciência do que ele esperava. Estar diante das lideranças do seu povo é como uma última tentativa que lhes provocaria a lucidez capaz de levá-los à fé nele e à sua missão. A parábola é uma imagem argumentativa que tenta acordar e a sacudir as nossas consciências. Trata-se da possibilidade da salvação. Diante de tal oferta, é preciso se posicionar e tomar a decisão certa. A história de Israel e a história da Igreja não são uma simples continuação, mas também não se trata de uma mera sucessão. É fruto da falta de conversão ou da sincera conversão de Israel. Na Igreja e no mundo, um cristão espiritualmente aberto a Deus e à sua vontade pode progredir na fé se não reduz a fé à religiosidade sacramental formal. A Igreja, e nela cada cristão, não pode ser como Israel, uma vinha seleta, rejeitada,
não pode pretender ser sinônimo do reino de Deus. Seria a esclerose que impediria a sua atuação profética no mundo, deixando de ser um sinal de esperança libertadora. A mensagem certamente exemplar para a comunidade de fé. Tanto o poema de Isaías na primeira leitura como a parábola contada por Jesus Cristo evocam a emergência da conversão como a abertura a Deus, à graça de Deus, que continua esperando ações condizentes com a justiça do seu amor. A liturgia deste domingo exige de toda a comunidade cristã, de todos nós, um sério e consciente exame sobre a história da salvação e sobre sua própria história. As respostas aos interrogativos feitos por Jesus Cristo permite entrever a história da humanidade a partir do seu mistério pascal, sob a ótica de uma renovada consciência moral que precisa estar acima de qualquer expressão religiosa. Deus quer o direito e não o delito na sua vinha para a salvação do mundo. Propriamente por isso, a exortação de Paulo a favor de Jesus Cristo e da sua missão foi e continua sendo um apelo a acreditar na eficácia da proclamação do Evangelho. Crer em Jesus Cristo é motivo de alegria e a Eucaristia é a fonte que determina o comportamento adequado com os apelos do Reino de Deus em cada época e lugar. Que essa palavra possa avaliar nosso jeito de acolher ou não a palavra de Deus. E, acima de tudo, que esta palavra provoque bons frutos em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.